Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre pensamento positivo com Sheila Flash. A Adriana Corsetti, a nossa nutricionista, falará sobre alergias e intolerâncias alimentares. Daniela Henkel fecha o nosso especial sobre luto falando sobre o final de ano. Olá, eu sou o Luiz Matheus Pacheco e você está assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa, a nutricionista Adriana Corsetti falará um pouco sobre a diferença entre alergias e intolerâncias, como identificar e como lidar com o fato de não poder ingerir certos alimentos. Acho importante falar que quem tem alergia a algum alimento, né, ou alguma substância, não pode se expor nem em pequenas quantidades a esse alérgeno, diferente de muitas intolerâncias. Em muitos casos de intolerância, a gente consegue aceitar essa substância em pequenas quantidades. Por exemplo, quem é intolerante à lactose, talvez consiga consumir algum produto que tenha um pouco de lactose e não venha a ter sintomas ou problemas maiores. Quem tem alergia não pode se expor de forma alguma. Inclusive, fica muito complicado a vida de quem tem alergia, às vezes passa até por chato, porque acaba sendo restritiva em excesso, mas é necessário. E é muito difícil também porque tem muitas pessoas que têm pouca compreensão a respeito disso, e fora que é muito difícil muitas vezes encontrar esses produtos que não contenham nenhum tipo de contaminação ou locais que aceitem fazer esses tipos de produto sem uma contaminação, que não pode nem misturar os mesmos utensílios, não pode usar a mesma bancada para fazer um pão, não pode usar a mesma colher para mexer uma massa e um arroz, e fora que os produtos acabam sendo também muito mais caros para esse tipo de restrição alimentar. Então, complica bastante a vida, tanto socialmente quanto financeiramente em alguns casos. É possível, né? Mas aí muitas vezes é mais fácil a gente fazer em casa esses produtos do que comprar eles prontos. O diagnóstico, muitas vezes, dessas intolerâncias ou dessas alergias é bem difícil de ser feito. Ultimamente até não está mais tão complicado, porque parece muito mais comum ter essas intolerâncias e essas alergias. Mas às vezes os sintomas são muito complicados de diferenciar uns dos outros. Então, as alergias, muitas vezes, elas têm sintomas mais graves, mais fortes, mais intensos do que as próprias intolerâncias. Então, a alergia ela pode causar sintomas de pele, pode causar sintomas respiratórios, mas as intolerâncias, os sintomas costumam ser mais a nível gastrointestinal. Então, traz um pouco mais de gases, diarreia, mas isso não quer dizer que a alergia também não possa trazer. Então, a distensão abdominal e a diarreia pode acontecer em qualquer um desses casos, tanto em intolerâncias quanto em alergias. Então, em consultório, né, o que se faz muitas vezes é excluir o alimento por um período determinado e aí observar como é que ficam os sintomas. Se os sintomas somem, e aí depois, quando se reintroduz esse alimento, como é que ficam os sintomas. Outra forma de fazer isso são os exames laboratoriais, fazer exames de sangue ou alguns exames mais um pouco invasivos, tipo uma colonoscopia, uma endoscopia, que aí a gente faz uma biópsia e aí consegue, a partir desse tecido coletado, fazer um exame mais aprofundado e identificar se existe algum antígeno ali presente. Então, tanto as intolerâncias quanto as alergias, elas podem vir a se desenvolver com o tempo. Tem algumas que já nascem com a gente, mas tem algumas que com o tempo vêm a se desenvolver. Um exemplo clássico disso é a intolerância à lactose nos idosos, né? Tem muitos bebês, na verdade, que nascem com a intolerância, mas tem muitos idosos, até adultos, que com o tempo vão desenvolvendo essa intolerância. Mas a alergia também pode acontecer. A gente pode nunca ter sido alérgico a um alimento específico e em algum momento vir a se tornar alérgico. Não se sabe exatamente de onde surge essa intolerância ou essa alergia se a gente não
não tinha antigamente, né, esse tipo de problema. Pode ser, se fala muito que a intolerância à lactose, especificamente, pode ser em função da modificação muito grande do leite, né, que a gente não vem consumindo mais um leite como ele é produzido originalmente, né, então a quantidade de química que tem nele pode ser uma das causadoras da intolerância, mas ainda não se tem comprovação nenhuma a respeito disso. Na verdade, tem muitas pessoas que, por moda, pelas dietas, né, muito restritivas, excluem totalmente o glúten da alimentação e aí, com o tempo, podem vir a se tornar intolerantes ao glúten justamente por essa exclusão muito prolongada. Então, o glúten, para quem não tem alergia, não tem a doença celíaca, ele não é um vilão tão grande. Ele não é interessante para a nossa saúde se a gente consumir em grandes quantidades, principalmente se ele for de forma refinada, como a farinha branca. Mas em pequenas quantidades, se for uma farinha de trigo integral, não vai ter problema para a população em geral. Né? Quem realmente não pode consumir o glúten é quem é alérgico a ele. Né? Caso contrário, usando com moderação, todo mundo fica bem. Então, eu acho importante a gente lembrar que o nutricionista não é só aquele profissional que orienta a dieta para emagrecimento. O nutricionista pode ajudar em muitos outros casos, como na orientação de alergias alimentares, intolerâncias alimentares, até para mostrar que é possível e totalmente acessível, né, a gente ter uma vida normal com essas restrições. Então procura um profissional, tanto médico quanto nutricionista, para garantir a sua saúde e também para orientar, né, como ter uma qualidade de vida melhor. O luto pode ser encarado como uma grande tristeza ou também uma grande aflição. Para encerrar o nosso quadro sobre o assunto, a psicóloga Daniela Henkel vai falar sobre um tipo de luto que todos nós vivemos a cada 365 dias, mais especificamente no final de ano. Como encerramos o ano e encaramos as frustrações que ele traz? Confira aí a matéria. Fim de ano chegando, momento de rever e reflexões de várias coisas que fizemos durante todo o ano, né? E no sentido que a ansiedade, ela sempre vem junto, acompanhada com aquela pergunta: será que eu fiz todas as questões que eu gostaria no ano que está findando? Então é muito importante a gente poder entender que essa ansiedade, chegando no final, as pessoas parecem que têm que validar ou fazer tudo que não conseguiu fazer durante um ano inteiro, né? Dentro disso, a condição do medo pode tanto quanto paralisar, ou trazer uma condição mais de enfrentamento. E estes são os sinais importantes para a gente poder dar um limite para essa ansiedade, ela não nos dominar, ela poder entender que nós precisamos dar conta de toda essa condição psíquica que vem relacionada às tarefas, às condições do dia a dia e a importância disso quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Essa condição funcional, as pessoas começam a trazer ou acarretar alguns sintomas. Os cuidados que nós temos que ter, então, neste momento, onde todo este final de ano vem chegando, muitas atividades, muitas questões que precisam ser preenchidas agendas, várias atividades em um dia só, né? E esse é o cuidado que temos que ter. Quais são os sintomas que a ansiedade nos traz e pode nos acarretar e trazer um adoecimento, né? A sensação de sufocamento, um nervosismo, uma condição de até mesmo tremores, a sensação de pensamentos negativos, não conseguindo ver nada que produziu dentro deste ano, na verdade, nada algo de bom, eu só consigo refletir algo que foi ruim, que eu não consegui preencher ainda, e isso é muito importante a gente poder dar um olhar para essa condição, do que você conseguiu realmente fazer, o que foi feito durante todo esse ano relacionado às coisas positivas. E se não conseguiu ainda atingir, por que não criar um movimento de pegar um papel em branco ou uma nova agenda e botar checklists? Quais seriam as primeiras ações para o próximo ano de 2019? Essa é a condição que a gente precisa buscar e fazer um efeito contrário, às vezes, deste pensamento. Uma sensação também muito importante da aceleração do coração, a irritabilidade muito forte, as pessoas começam a ter um certo descontrole, não tendo um limite da impulsividade. Mas em relação a isso é poder rever, eu acho que é ter calma, lidar com tudo isso com muita calma e podendo entender o que está acontecendo, qual a causa desta ansiedade que me leva a ter essa sensação de ter que buscar tudo isso com uma velocidade, uma sensação que eu tenho que fazer, não importa como.
E estes são os sinais que a gente precisa ter um olhar. Então, é esses sintomas, esses sinais que nós precisamos ter mais alerta agora para essa caminhada de final de ano, essa parada, essa reflexão, para não adoecer, porque entrar no novo ano com uma condição estressada, o porquê, qual a necessidade de não poder rever essas coisas e ter calma, cautela e dizer, bom, se esses dados, se esses pontos eu posso ver mais à frente, calma. É só um ano que está terminando, nós vamos iniciar um 2019 comprando uma agenda nova, reorganizando nossos compromissos, reorganizando a nossa vida. E isso é essencial para poder entender que nós não podemos ser gerenciados pela condição do que esse mundo que não podemos fugir, é contemporâneo, faz parte de várias condições de relações de horários, nós temos muitas questões que nos fazem viver mais acelerado, excesso de informações, mas a necessidade é poder dar um limite. Este limite impõe a cada pessoa. Qual a condição que eu quero aceitar todos esses convites, lidar com toda essa condição de excesso, para poder olhar com mais propriedade para a minha saúde, priorizar o meu tempo podendo fazer coisas que também vão trazer benefícios para a minha saúde e, ao mesmo tempo, conseguir cumprir, sim, organizar as tarefas e conseguir cumprir para dar uma sensação no que é necessário. Mas muita calma, muita cautela nisso, porque é necessário rever muitas questões e a ansiedade, a gente precisa muitas vezes ligar um sinal em alerta, né? Podendo se perceber e entender o que está acontecendo, vendo essa causa. Segura aí que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mas antes, confira uma psicodica. Oi pessoal, eu sou a Josi, sou estagiária aqui do NAP. Vou falar pra vocês um pouquinho então da série Maniac. Quando a gente começa a olhar, a gente fica um pouquinho crítico com a indústria farmacêutica, que é um pouquinho da nossa área, assim, né? Se questionando de quanto ela é eficaz ou não, né? Os personagens principais têm alguns transtornos de personalidade, de humor, né? São como depressão, esquizofrenia, entre outros, assim, vários transtornos mentais. E eles procuram, então, um local para trabalhar, né, com esses transtornos. Aí vem a crítica, né, porque eles entregue 3 comprimidos para os pacientes, né, para que o trauma deles tenha um processo assim de reviver, elaborar e ressignificar esses traumas, né. Aí a gente fica se perguntando, tá, mas por comprimido é uma forma igual para todos. Será que é eficaz ou não? Vem a primeira crítica, dá até vontade de parar de olhar ali no 2º e 3º episódio. Porém, se a gente continua, a gente começa a entender que a série também quer mostrar a importância do paciente na implicação do processo terapêutico, de como é importante o paciente estar a fim de fazer o processo de terapia, sabe? Porque daí sai um pouquinho ali, não quero dar spoiler, porque é legal de olhar, mas no finalzinho, assim, a gente vai entender que não tem uma pílula para a felicidade, mas que é importante, sim, estar em processo de terapia. É importante, sim, reviver o trauma, para poder elaborar ele, para depois ressignificar ele, para então o paciente poder seguir adiante, assim. Eles usam muitos termos da psicanálise, falam, inclusive, da psicanálise ali. Acho que é isso. Tchau, tchau. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional,
mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. E aí, gente, então eu tô aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que ele chegue com muitas conquistas, com muitas felicidades, com muitas realizações, que vocês vivem... Tô fazendo Carol? Ai, tô gravando pro... Ai, deseja Feliz Ano Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, gente! Que vocês tenham muitas felicidades e pessoas do bem ao lado de vocês e cuidem muito bem delas. Você sabia que por dia nós temos cerca de 50 até 70 mil pensamentos? A psicóloga Sheila Flash fala pra gente um pouco sobre ligações neuronais e a importância do pensamento positivo. Confere aí. Olá! Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho aqui no Jardim do NAP, um espaço que ainda não tinha sido utilizado para as filmagens. E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho de como os pensamentos afetam a nossa vida. Nós temos em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. São muitos pensamentos. É lógico que a maioria desses pensamentos, eles não passam pela nossa consciência. Eles vêm na nossa mente, eles vão e não ficam no âmbito consciente, não são captados de forma consciente. Mas muitos, sim, são frutos tanto da nossa produção do pensamento consciente, que é um raciocínio, como memórias que a gente relembra, né, de situações passadas, tanto como estímulos muitos que a gente tem no dia a dia e que sempre estão vindo para a nossa mente. Então, nós temos um padrão mental, ou muitas pessoas têm um padrão mental mais positivo, ou tendendo mais para o negativo. Um padrão mental negativo não quer dizer que a pessoa seja ruim, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa muito pesada, porque tem vários graus de padrões mentais. O que acontece é que num padrão mental positivo, a pessoa tende a ter pensamentos mais negativos, sim, pensamentos de crítica, de julgamento, pensamentos de menos-valia, de incapacidade, de baixa autoestima. Então, o que acontece? A pessoa fica pensando, eu não vou conseguir isso, isso é difícil para mim,
isso nunca vai acontecer comigo, eu sempre estou sofrendo, pensamentos de muito vitimismo. Então, quando se processa os pensamentos, as nossas emoções, nós temos descargas tanto elétricas como químicas. A descarga química se dá através dos neurotransmissores, que podem ser, quando são pensamentos negativos, cortisol, adrenalina. Isso deixa o corpo mais tenso, mais pesado. Não é uma química saudável para o nosso organismo. São hormônios do estresse que são liberados. E quanto pior a gente se sente, a tendência é que a gente reforce esse sentimento com pensamentos. O contrário também pode acontecer com os pensamentos mais positivos, né? Nós temos condições de mudar a química do nosso cérebro. Então, quando a gente tem pensamentos mais positivos, o que seriam esses pensamentos positivos, de um padrão mental positivo? A gratidão, a aceitação, pensamentos de autoestima, pensamentos de empoderamento, pensamentos de empatia. Todos esses tipos de pensamento, eles nos produzem, então, uma química mais positiva, mais saudável para o nosso organismo, que é a serotonina, a endorfina, a dopamina, a ocitocina. Então, é uma química boa para o nosso organismo. O bom disso tudo, a gente ter esse conhecimento, é que a gente pode mudar essa química de negativa para positiva. Então, aquilo que a gente pensa resulta naquilo que a gente sente. A forma como a gente se sente, ela vai repercutir diretamente nas nossas ações. E as nossas ações, elas têm a capacidade de modificar a nossa vida. Cerca de 95% do que a gente pensa hoje é resultante dos pensamentos que tivemos ontem, ou seja, dia após dia a nossa tendência é a gente replicando o mesmo padrão mental, é a gente replicando os mesmos pensamentos. Por isso que é tão difícil a gente mudar, por isso que é tão difícil ter uma atitude diferente, porque a gente tem a tendência de sempre ter os mesmos pensamentos. Como a gente pode fazer então para ter uns pensamentos diferentes, para mudar? O nosso cérebro tem o que se chama de neuroplasticidade, ou seja, a gente pode fazer essa mudança. Quando a gente está tendo pensamentos mais densos, mais negativos, a gente precisa começar a observar o que a gente está pensando, para a gente conseguir fazer uma gestão dos pensamentos. Quando a gente consegue observar esses pensamentos, a gente pode passar a questionar eles. Mas eu penso mesmo assim? Mas é assim mesmo que eu acho que as coisas deveriam ser? É isso que eu penso ao meu respeito? Essa crítica que eu estou fazendo, ela está de acordo com os meus valores ou esse pensamento veio e eu estou dando credibilidade a ele? A gente precisa questionar, desconstruir esse tipo de pensamento para que então a gente, com essa desconstrução, possa modificar. Eu sou incapaz, ou eu não vou conseguir. Opa, por que eu estou pensando isso? Eu vou conseguir sim, eu sou capaz sim. E é nessa desconstrução que a gente aproveita então essa neuroplasticidade do cérebro e cria novas conexões neuronais, onde o normal, o mais automático vai passar a ser esse novo tipo de pensamento. Então, pode estar surgindo a pergunta, então eu não posso sentir raiva ou eu não posso daqui a pouco julgar, fazer uma crítica? Claro que a gente pode, isso é inerente do ser humano, mas nós temos o dever de observar e não entrar dentro dessas emoções, dentro desses sentimentos, porque são os pensamentos que fazem uma emoção se transformar num sentimento e esse sentimento ele pode perdurar dias, semanas. Então, fica a dica de a gente conseguir se observar mais, tentar ter estímulos também ao nosso redor mais positivos, coisas que façam com que a gente se sinta bem. Isso vai fazer tanto bem para a nossa mente, para as nossas emoções, como também para o nosso corpo. Tá com algum problema e não consegue resolver? Ou melhor, algum amigo seu tá com um problema e não consegue resolver? Manda sua pergunta para a Jurema. Enquanto isso, escuta aqui com a gente a pergunta que ela recebeu essa semana.
já tá ficando uns calorão, né? Tem que começar a tomar banho de piscina, de mar, de chuveiro. De chuveiro é bom, viu? Todos os dias, não só no sábado. Vamos ver as perguntas. Deixa eu ver aqui, essa aqui diz assim, oi, Ju. Oi, me deu já apelido, gostei do Ju. Oi, Ju. Ultimamente, quando fico nervosa, e ando ficando nervosa o tempo todo, tá difícil, em calma, respira fundo. Ora, toda hora não dá, coitada, quem vive com ela. Bueno, ando sentindo falta de ar, meu corpo fica meio paralisado. O que isso significa? As duas coisas têm relação? Querida, tu tá ficando ansiosa. Isso é pura ansiedade. Isso é ansiedade. E a respira é sério. É sério, dá uma respirada, mas não é assim. A gente vai fazer... Cheguei a ficar tonta com essa respiração. Tu respira muito fundo, assim fica tonta. Então tem que respirar. Isso é ansiedade, querida. Tá? Daí tem uma outra pergunta que eu vou responder junto porque tem a ver. Tem um outro menino que diz assim, ó. Que ele diz, baixo rema, olha só. Olho, tô olhando? Olha só. Recém tirei a carteira de habilitação. Tenho meu carro e preciso dele para transportar todos os dias para trabalhar. O problema é que toda vez que eu entro no carro me dá uma tremenda dor de barriga. Ai, me ajuda. Será que ele estava escrevendo? Eu já estava sentindo a dor. Deve ser. Ai, ele botou. Deve estar doendo na hora. O que acontece? Essas duas coisas são ansiedade. Esse é o problema do século. É um problema do século. Todo mundo é ansioso. Daí aqui no NAP tem uma coisa chamada realidade virtual. Já falei outro dia aquele dos óculos, sabe? Que me botaram e me deixaram assustada lá no meio das coisas lá. É que não foi um psicólogo, fizeram botar aqueles óculos e no meu rentário. Então tem que botar os óculos, tem que ter um psicólogo junto, uma psicóloga junto. Então o que acontece? Essa ansiedade tem que saber trabalhar com ela. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho, tu tem, todo mundo tem. Faz parte da vida. Não adianta, a gente fica um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso. Só que quando a gente fica muito mais do que deve, aí é um problema. Então assim, a ansiedade e a respiração é uma coisa que ajuda e tem relação, o corpo paralisa, pode até ter síndrome do pânico quando o corpo fica paralisado. Agora, essa coisa de faltar respiração, o que tem que fazer? Tem que parar e respirar para se acalmar, oxigenar o cérebro, que não tem oxigênio. E tem a realidade virtual que tu pode aqui no NAP tentar experimentar. Pode vir só para conhecer, não precisa pagar nada, vem aqui, conhece como é que é. Daí tu vê se tu pode fazer ou não, tá? Mas tem que cuidar dessa ansiedade, não pode ficar nervosa todo o tempo, essa que me chamou de Ju, tá? E esse do carro tem que vir ver direitinho. Porque já pensou se acontece alguma coisa dentro do carro e estraga todo o estofado? Nossa Senhora! O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Ou então liga pra gente e conta pra gente o que você tem de ideia para os próximos programas. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Krause Assistencial apresentou NAP TV.